Quando um homem começa a perder interesse, raramente ele diz isso de forma direta. Na maioria das vezes, a mudança aparece primeiro nos comportamentos. Pequenos sinais começam a surgir. A conversa muda. A presença muda. A energia da relação muda. E muitas mulheres sentem que algo está diferente, mas tentam ignorar essa sensação, porque admitir que alguém está se afastando pode ser doloroso. Hoje eu quero te mostrar 3 sinais muito claros de que um homem pode estar perdendo interesse e, principalmente, o que Afrodite ensina para que você não perca seu valor nesse processo. O primeiro sinal de perda de interesse é quando a iniciativa começa a desaparecer. No início da conexão, existe curiosidade natural. Ele manda mensagem, ele puxa assunto, ele demonstra vontade de continuar a conversa. Mas quando o interesse começa a diminuir, a dinâmica muda. A comunicação passa a depender mais de você. Você percebe que se não mandar mensagem, a conversa simplesmente não acontece. E muitas mulheres interpretam isso como uma fase, um momento de distração ou excesso de trabalho. Às vezes realmente pode ser. Mas quando esse padrão começa a se repetir com frequência, ele revela algo importante. A motivação emocional para investir na relação diminuiu. E é aqui que muitas mulheres cometem um erro. Em vez de observar o comportamento, elas tentam compensar a distância. Mandam mais mensagens, criam mais assunto, tentam reativar a conexão. Mas quanto mais você tenta sustentar sozinha a comunicação, mais a dinâmica se desequilibra. Afrodite ensina algo muito simples. Quando a iniciativa deixa de existir, o mais sábio não é correr atrás, é observar. O segundo sinal de perda de interesse é a redução da presença emocional. Um homem pode continuar conversando, respondendo mensagens e até mantendo contato, mas algo muda na qualidade da interação. As respostas ficam mais curtas, a curiosidade diminui. Ele já não demonstra o mesmo entusiasmo. É como se a conversa estivesse acontecendo apenas por hábito. Esse tipo de mudança é muito sutil. E justamente por ser sutil, muitas mulheres começam a justificar. Ele deve estar cansado. Ele deve estar ocupado. Talvez eu esteja imaginando coisas. Mas a verdade é que interesse emocional gera energia. Quando alguém está genuinamente interessado, a interação tem vida. Existe curiosidade, atenção e presença. Quando isso desaparece, a relação começa a funcionar no automático. Afrodite observa essas mudanças sem entrar em estado de urgência. Ela percebe quando a energia da relação mudou. E em vez de implorar mais atenção, ela reorganiza sua própria presença. O terceiro sinal aparece quando o homem começa a criar mais distância na rotina. Os encontros ficam mais espaçados. Os planos deixam de surgir com a mesma frequência. E muitas vezes você percebe que está sempre esperando pela iniciativa dele. Esse tipo de comportamento costuma ativar uma sensação muito forte de insegurança. Porque quando a presença de alguém começa a diminuir, a mente tenta encontrar explicações. Você começa a analisar mensagens, horários, comportamentos. Mas o problema de viver nesse estado de análise constante é que ele consome sua energia emocional. E quanto mais energia você coloca tentando entender o comportamento dele, menos energia você tem para sustentar sua própria presença. É por isso que Afrodite representa algo muito importante. Ela não baseia seu valor na resposta de alguém. Ela baseia seu valor na forma como sustenta sua própria presença. Quando uma mulher entende isso, ela para de reagir automaticamente ao comportamento masculino. Ela começa a observar. Ela começa a perceber padrões. E, principalmente, ela começa a lembrar que interesse verdadeiro não precisa ser perseguido. Ele se demonstra naturalmente. Afrodite não implora atenção. Afrodite não corre atrás da validação de alguém. Afrodite observa. Ela entende que quando o interesse é real, ele aparece em ações, presença, iniciativa, curiosidade. Quando essas coisas desaparecem, ela não entra em pânico. Ela sustenta a postura. E postura é justamente o que preserva o valor de uma mulher. Se você percebe esses sinais, o mais importante não é tentar convencer alguém a permanecer. O mais importante é reorganizar sua própria postura. Em vez de correr atrás, observe. Em vez de implorar atenção, sustente presença. Em vez de tentar controlar a dinâmica, permita que o comportamento dele revele a verdade da relação. Porque quando uma mulher mantém sua dignidade emocional, ela cria um campo muito diferente. Ela deixa de ser alguém que tenta garantir amor e passa a ser alguém que escolhe se aquele amor realmente merece seu investimento. Antes de continuar, eu quero te dizer uma coisa importante. Muitas mulheres repetem padrões no amor sem perceber, e isso faz com que elas sempre se sintam em segundo plano nas relações. Foi exatamente por isso que eu criei o Portal do Amor. Dentro dele você encontra um protocolo,
completo de ativação emocional e também 10 banhos mágicos para abrir caminhos no amor e fortalecer relações. Se você quer parar de correr atrás e começar a viver relações onde você é prioridade, o link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Mas existe algo ainda mais importante que precisa ser compreendido. Quando uma mulher percebe que um homem está perdendo interesse, a reação automática quase sempre tenta recuperar aquilo que existia antes. Ela tenta voltar ao início da relação, tenta recriar a conexão, tenta entender o que mudou. Mas muitas vezes a pergunta mais importante não é por que ele mudou. A pergunta mais importante é o que esse momento revela sobre a dinâmica entre vocês. Porque relações não mudam de um dia para o outro. Mudanças emocionais geralmente acontecem aos poucos. Pequenos comportamentos começam a se alterar. A energia da interação muda. E quando isso acontece, muitas mulheres entram em um estado de alerta emocional. Elas começam a observar cada detalhe, cada mensagem, cada demora, cada resposta. Mas viver nesse estado de vigilância emocional cria algo muito perigoso. Cria dependência da reação do outro. Quando você começa a analisar cada comportamento dele para entender se ainda existe interesse, você coloca sua tranquilidade nas mãos de outra pessoa. E isso faz com que sua presença na relação deixe de ser leve. Ela passa a carregar expectativa, ansiedade, necessidade de confirmação. Afrodite representa justamente o oposto desse estado emocional. Afrodite não constrói seu valor tentando interpretar cada comportamento masculino. Ela constrói seu valor sustentando sua própria presença. Ela entende algo que muitas mulheres descobrem apenas depois de muitas experiências. Interesse verdadeiro não precisa ser investigado. Ele se manifesta naturalmente. Quando um homem está interessado, ele encontra maneiras de estar presente. Ele demonstra curiosidade. Ele cria oportunidades de proximidade. Ele mantém o fluxo da relação. Isso não significa que ele será perfeito ou constante o tempo todo, mas a intenção de manter a conexão permanece visível. Quando essa intenção começa a desaparecer, o comportamento também muda. E é nesse momento que a postura da mulher se torna extremamente importante. Porque quando uma mulher reage com desespero à possibilidade de perda, ela comunica algo muito específico. Ela comunica que o valor da relação é maior do que o valor que ela atribui a si mesma. E quando isso acontece, a dinâmica se desequilibra. Mas quando uma mulher mantém sua dignidade emocional mesmo diante da incerteza, algo diferente acontece. Ela não tenta convencer alguém a permanecer. Ela observa se a relação ainda tem reciprocidade. E essa postura muda completamente a forma como o outro percebe sua presença. Homens respondem muito mais à postura emocional de uma mulher do que às palavras que ela diz. Se a postura comunica necessidade, a relação tende a perder tensão emocional. Se a postura comunica estabilidade e valor próprio, a relação ganha outro tipo de energia. Por isso, Afrodite não reage ao comportamento masculino com urgência. Ela reage com consciência. Ela observa, ela percebe. E principalmente ela lembra que uma relação saudável não precisa ser sustentada por esforço unilateral. Quando o interesse existe dos dois lados, a conexão encontra caminhos naturais para continuar. Quando o interesse desaparece, insistir raramente reconstrói aquilo que se perdeu. Na maioria das vezes, insistir apenas prolonga um ciclo que já não tem a mesma força. E é aqui que muitas mulheres descobrem uma verdade que muda completamente sua forma de se relacionar. O valor de uma mulher não está em sua capacidade de manter alguém ao seu lado. O valor de uma mulher está na forma como ela escolhe permanecer inteira, mesmo quando alguém decide se afastar. Essa é a postura que Afrodite representa. Uma presença que não implora, uma presença que não se diminui, uma presença que não se desorganiza diante da ausência de alguém. Quando uma mulher sustenta esse lugar emocional, algo muito poderoso acontece. Ela deixa de agir a partir do medo de perder e começa a agir a partir do reconhecimento do próprio valor. E quando esse reconhecimento se torna verdadeiro, a forma como as relações acontecem ao redor dela também começa a mudar. Porque pessoas que estão acostumadas a correr atrás passam a perceber algo novo. Uma mulher que não corre, uma mulher que observa, uma mulher que escolhe. E esse tipo de presença tem um magnetismo muito diferente. Ela não precisa convencer ninguém a ficar. Ela apenas permite que o comportamento do outro revele se aquela relação realmente merece seu tempo, sua energia e sua presença. Existe também algo que precisa ser dito com muita honestidade.
Muitas vezes, quando uma mulher percebe que um homem está se afastando, o que realmente dói não é apenas a possibilidade de perder aquela pessoa. O que dói é o que esse afastamento ativa dentro dela. Porque quando alguém começa a se distanciar, muitas memórias emocionais podem despertar. Memórias de rejeição, memórias de abandono, memórias de momentos em que ela sentiu que não era suficiente. E quando essas memórias começam a aparecer, a mente tenta proteger o coração. Ela tenta resolver rapidamente aquilo que parece estar escapando. É por isso que surge aquela vontade de mandar mensagem, a vontade de perguntar se está tudo bem, a vontade de esclarecer o que está acontecendo. Mas existe uma diferença muito importante entre buscar clareza e reagir ao medo. Quando a busca por explicação nasce da ansiedade, ela geralmente não traz respostas, ela apenas revela insegurança. E insegurança muda completamente a dinâmica emocional de uma relação. Afrodite ensina algo que muitas mulheres descobrem apenas depois de muitas experiências. Nem toda distância precisa ser combatida. Algumas distâncias apenas precisam ser observadas, porque o comportamento de alguém ao longo do tempo sempre revela mais do que qualquer explicação momentânea. Quando um homem realmente quer permanecer, ele encontra caminhos para manter a conexão viva. Ele demonstra interesse, ele cria proximidade, ele faz a relação continuar respirando. Mas quando esse movimento deixa de existir, insistir raramente reconstrói aquilo que se perdeu. Na maioria das vezes, insistir apenas prolonga um estado de expectativa. E viver em expectativa constante consome energia emocional. Você começa a acordar pensando na relação. Você passa o dia analisando pequenas interações. Você termina a noite imaginando o que pode acontecer. E quando alguém ocupa esse espaço mental de forma tão intensa, sua própria vida começa a girar ao redor da resposta dele. Afrodite representa justamente o momento em que uma mulher percebe que não precisa viver nesse estado. Ela entende que sua vida não pode depender da confirmação emocional de outra pessoa. Ela entende que seu valor não está condicionado ao interesse de alguém. E quando essa compreensão se torna verdadeira, algo muda dentro dela. Ela deixa de reagir automaticamente a cada movimento masculino. Ela começa a observar com mais clareza. Ela percebe padrões. Ela percebe comportamentos. E, principalmente, ela começa a entender que uma relação saudável não precisa ser sustentada por ansiedade. Amor verdadeiro não exige vigilância constante. Não exige investigação emocional. Não exige que você esteja sempre tentando interpretar sinais. Quando existe reciprocidade, a relação encontra equilíbrio naturalmente. Existe troca, existe presença, existe interesse dos dois lados. Por isso, Afrodite não ensina a mulher a correr atrás da atenção masculina. Ela ensina a mulher a sustentar sua própria presença. E sustentar presença significa continuar vivendo sua vida com dignidade emocional. Significa não abandonar seus interesses, não abandonar sua tranquilidade, não abandonar sua identidade. Quando uma mulher mantém esse lugar interno, ela cria algo muito poderoso. Ela cria estabilidade. E estabilidade emocional é algo extremamente magnético. Porque em um mundo onde muitas relações são construídas a partir da ansiedade e da necessidade de validação, uma mulher que permanece estável transmite algo raro. Ela transmite segurança. Ela transmite consciência. Ela transmite valor. E quando um homem percebe esse tipo de presença, ele começa a enxergar aquela mulher de uma forma diferente. Não como alguém que precisa dele para se sentir completa, mas como alguém que escolhe estar ali. Essa diferença muda completamente a dinâmica de qualquer relação. Porque quando uma mulher escolhe em vez de implorar, ela deixa de ocupar o lugar da necessidade e passa a ocupar o lugar da presença. E presença verdadeira não pode ser ignorada facilmente. Ela não precisa gritar. Ela não precisa insistir. Ela apenas existe de forma inteira. E é exatamente esse lugar que Afrodite representa. Um lugar onde o amor não nasce do medo de perder. Ele nasce da consciência de quem você é. Existe também uma confusão muito comum que faz muitas mulheres se desgastarem emocionalmente nas relações. A ideia de que quanto mais esforço elas fizerem, mais valor terão para o outro. Desde cedo, muitas mulheres aprendem que demonstrar cuidado, dedicação e disponibilidade é uma forma de fortalecer uma relação. E em muitos contextos isso pode ser verdadeiro. Mas quando o cuidado começa a nascer da tentativa de garantir a permanência de alguém, ele deixa de ser cuidado. Ele passa a ser esforço. E esforço constante dentro de uma relação cria um desequilíbrio emocional. Porque quando uma pessoa começa a fazer muito mais do que a outra para manter a conexão, a relação deixa de ser um espaço de troca. Ela começa a se transformar em um espaço de compensação.
Você tenta compensar a distância dele, compensar o silêncio, compensar a falta de iniciativa. E pouco a pouco a relação passa a depender mais do seu movimento do que do movimento dos dois. Isso é algo que Afrodite observa com muita clareza. Afrodite não mede seu valor pela quantidade de esforço que faz para ser amada. Ela entende que amor saudável não nasce de compensação emocional. Ele nasce de reciprocidade. Quando duas pessoas estão verdadeiramente interessadas em construir uma conexão, o movimento acontece naturalmente dos dois lados. Não é necessário empurrar a relação. Não é necessário sustentar a interação sozinho. Existe fluxo. Existe curiosidade. Existe vontade de permanecer. Quando esse fluxo deixa de existir, muitas mulheres tentam restaurá-lo, aumentando seu próprio esforço. Mas aumentar esforço raramente cria mais interesse. Na maioria das vezes, cria acomodação. Porque quando alguém percebe que a outra pessoa está sempre disposta a sustentar a relação, mesmo quando ele se move pouco, a dinâmica começa a mudar. A relação deixa de ser uma escolha ativa. Ela passa a parecer garantida. E é justamente aqui que muitas mulheres descobrem algo que muda completamente: sua forma de se relacionar. Valor emocional não nasce da disponibilidade absoluta. Valor emocional nasce da presença consciente. Uma mulher que está sempre disponível, sempre explicando, sempre tentando resolver, muitas vezes transmite uma mensagem que ela nem percebe. A mensagem de que a relação depende mais dela do que do outro. Mas quando uma mulher sustenta sua presença sem correr atrás, sem implorar atenção, sem tentar controlar a dinâmica, algo diferente acontece. Ela cria espaço para que o comportamento do outro revele suas verdadeiras intenções. E isso é extremamente importante, porque quando você para de tentar controlar a dinâmica da relação, você começa a enxergar com mais clareza. Você começa a perceber quem realmente quer permanecer, quem demonstra interesse real, quem cria movimento para manter a conexão viva. Afrodite ensina que o amor não precisa ser forçado para existir. Quando existe interesse verdadeiro, ele encontra caminhos para se manifestar. Quando não existe, insistir apenas prolonga um ciclo que já perdeu sua força. Por isso, a verdadeira postura feminina não nasce da tentativa de conquistar alguém. Ela nasce do reconhecimento do próprio valor. Quando uma mulher reconhece seu valor de forma genuína, ela não precisa provar nada. Ela não precisa convencer ninguém de que merece ser escolhida. Ela simplesmente vive sua vida com presença, dignidade e consciência. E quando alguém se aproxima dela, essa aproximação acontece a partir de escolha, não a partir de necessidade. Essa é uma das maiores lições que Afrodite representa. Amor que precisa ser implorado não é amor. Amor que precisa ser sustentado por esforço constante não é amor. Amor verdadeiro nasce quando duas pessoas escolhem permanecer. E quando uma mulher aprende a sustentar esse lugar emocional, ela deixa de viver relações baseadas no medo de perder. Ela começa a viver relações baseadas na liberdade de escolher. E é por isso que compreender esses sinais não é apenas sobre entender o comportamento de um homem, é sobre entender o seu próprio lugar dentro da relação. Porque quando uma mulher começa a viver tentando evitar que alguém se afaste, ela entra em um ciclo silencioso de autoabandono. Ela começa a ajustar sua postura, começa a ajustar suas palavras, começa a ajustar seu comportamento. Tudo para manter alguém por perto. Mas Afrodite ensina algo muito diferente. Ela não ensina a mulher a se adaptar para ser escolhida. Ela ensina a mulher a permanecer inteira para que apenas quem realmente a reconhece permaneça. Quando você compreende isso, algo dentro de você se reorganiza. Você deixa de viver tentando garantir amor e começa a viver escolhendo o amor que realmente merece seu tempo, sua energia e sua presença. Se um homem demonstra interesse, ele se move, ele cria espaço. Ele encontra caminhos para estar presente. Mas se os sinais começam a mostrar distância, ausência ou falta de iniciativa, isso também é uma forma de resposta. E nesse momento, a postura de uma mulher consciente não é correr atrás para provar seu valor. A postura é lembrar que o valor dela não depende da decisão de ninguém. Afrodite representa justamente esse lugar interno. Um lugar onde o amor não nasce da ansiedade, não nasce da necessidade, nasce da consciência, da dignidade emocional, da capacidade de permanecer inteira mesmo quando alguém decide se afastar. Porque no momento em que uma mulher reconhece verdadeiramente seu valor, ela deixa de viver relações baseadas no medo de perder. Ela passa a viver relações baseadas na liberdade de escolher. Escolher quem realmente demonstra presença. Escolher quem realmente demonstra interesse. Escolher quem realmente sabe reconhecer a mulher que ela é. E quando você ocupa esse lugar, algo muito poderoso acontece. Você deixa de ser garantia e passa a ser escolha.